Aleluia! Glória a Deus. Eu quero conversar com você hoje que está aqui, com você que está em casa, a respeito de um tema que algumas vezes... Obrigado, Paulo. Pode suspender um pouco mais aqui para mim, Paulo, por favor? É possível? Se não é possível, tá bom. Está bem. Está bem. Aleluia. Um tema que por muitas vezes é controverso, que às vezes algumas pessoas não gostam de falar, outras não gostam de ouvir, mas que eu acho que certamente vai ser muito edificante para a vossa vida, como tem sido para a minha. Nós vamos falar a respeito de pedras nas mãos. Pedras nas mãos. Ora, pastor, mas do que o senhor está a dizer? Do que o senhor está a falar? Do que o senhor está a tratar? Nós vamos tratar hoje a respeito de julgamentos. Julgamentos. E eu gostaria que você abrisse a vossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Querido, se não servir para você, você dá um glória a Deus, é vacina, tá bem? Agora, se servir para você, você fica olhando para frente e vai rindo da glória a Deus do mesmo jeito, que ninguém vai nem perceber, tá bem? E você continua me amando. João, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos.
Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Amém. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Porque a Bíblia, Pai, a tua palavra, ela não é um livro que fica varrendo para debaixo do tapete as sujeiras e escondendo coisas para que as pessoas não saibam. Não, Pai. Ela explica tudo, mostra tudo, justamente para que nós venhamos a ter cuidado, para que nós não erremos em erros já cometidos, para que nós não erremos em situações que outras pessoas já viveram. Antes, pelo contrário, nós possamos seguir a tua palavra como exemplo de conduta e ética para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. E nós te damos graças por essa passagem, porque certamente ela vai iluminar, ela vai trazer clareza para os olhos do nosso entendimento. E uma vez que nós entendermos e praticarmos esta palavra, Pai, nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Teremos um outro olhar a respeito das pessoas, um outro prisma, uma outra forma de encarar as pessoas, ó Pai. É assim que nós, com expectativa, na tua palavra, é que nós abrimos o nosso coração para receber com mansidão essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ficamos livres, ó Deus, para a ação do ministério do Teu Espírito Santo em nosso meio, para que você possa agir como o Senhor queira. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, é muito comum a gente se encontrar numa condição de julgar as pessoas. Sim ou não? Muito comum. O tempo todo nós estamos fazendo julgamentos. Eu costumo dizer que a pessoa que é mais julgada de imediato é um cabeleireiro. Você sentou ali, está de frente para o espelho, o sujeito está cortando seu cabelo e você está assim, está ficando bom, ou está ficando ruim. Graças a Deus, quando fica bom. Quando fica ruim, o negócio fica ruim para o cabeleireiro. Mas ele, o tempo todo que você está ali, tendo o seu cabelo cortado, olhando para a pessoa, olhando ali o resultado imediato do trabalho de um profissional, ou de um mau profissional. Mas está ali, é aquele momento, você está julgando o tempo todo se ele está trabalhando bem ou não. Eu tenho um amigo lá no Brasil, o nome dele é Vitor. Pensa no sujeito enjoado. Não, ele não é não, mas ele é muito exigente. Um abraço para você, Vitor, meu querido filhote do coração. O Vitor é muito exigente. E ele fica ali, o cabeleireiro cortando o cabelo dele, ele fica assim. Do lado de cá tem 100, do lado de cá tem 99. Por favor, você pode tirar esse 1 que está a mais aí, por favor, para que ele fique simetricamente perfeito? É ou não é assim? O Vitor é assim.
Muitos de nós, querido, nós ficamos assim olhando para as pessoas e tecendo os nossos próprios comentários a respeito das atitudes dessas pessoas, exigindo dela um padrão de conduta que muitas vezes nem nós mesmos temos. Isso eu estou falando de um modo geral. Não estou falando nem de pecado, queridos. Porque quando entra na questão de pecado, papai, muita gente acha que a cadeira de juiz está vazia. A cadeira, Deus deu uma saidinha. Olha, já que Deus deu uma saidinha, eu vou aproveitar e sentar nela. Vou sentar e vou julgar. Mas, queridos, quantos aqui sabem que o nosso padrão de justiça não é o padrão de justiça de Deus? Primeiro, querido, que eu não sei todos os fatos, Deus sabe. Sim ou não? Sim. Tem um caso famoso lá no Brasil, já de muitos anos, que virou estudo de caso nas faculdades de jornalismo, chamado o caso da escola base. Era o nome da escola, uma escola, era um infantário, e aquele infantário ali noticiou-se que os donos da escola eram pedófilos. A mídia inteira caiu em cima daquela escola, cobrindo aquela matéria, não ouvindo os diretores, mas dando crédito a uma mãe que aliciou outras mães que aquela escola, os diretores eram pedófilos, os professores eram pedófilos. A escola foi depredada. Aquelas pessoas foram presas. Semanas, a população do Brasil inteiro, todo mundo caiu naquela conversa fiada. E todo mundo errou feio. Descobriram, semanas depois, que a mãe da criança havia influenciado os outros pais e induzido o seu filho a dizer aquelas mentiras. Só que depois, querido, que descobriram, o estrago já estava feito. Nenhum daqueles diretores e professores tiveram uma vida normal mais. Nunca mais. Eu lembro que passaram-se vários anos e um daqueles semanários jornalísticos lá do Brasil foram fazer novamente uma entrevista com aquelas pessoas. Nenhuma delas conseguiram retomar suas vidas como eles tinham anteriormente. Por quê? Julgamento precipitado, sem saber das partes. E muitas vezes, querido, nós queremos sentar no trono de Deus e julgar as pessoas, sem saber
que nós não detemos todo o nível de informação. Não. Ainda que você ache que sabe muito a respeito de um caso, você não sabe tudo. Tem coisas que acontecem nos bastidores que somente quem está atravessando é que sabe o que aconteceu. Nosso papel, querido, como cristãos, e cristãos verdadeiros que somos, não é o de julgar, de sentenciar. Ora, o Sérgio falou aqui durante a adoração a respeito de Jesus. Se nós estivéssemos lá, quem nós pediríamos para que fosse solto? Queridos, no meio da multidão, a multidão vai e o povo vai atrás. Certamente a maioria de nós que estamos aqui assentadinhos, aqui bonitinhos, iríamos dizer, crucifica Jesus. Não acha que nós seríamos diferentes, não. Crucifica Jesus. Por quê? Nós sabemos do caso? Não, queridos. Não interessa saber o caso. Não interessa saber. Eu quero saber que a voz da multidão é a voz de Deus. Não, não é. O que interessa é que está todo mundo gritando, crucifica Jesus. Eu vou gritar também. Queridos, nós não podemos ser levados pela massa de manobra, porque a maioria está falando, é verdade, não. Porque está no Facebook, é aí que é verdadeiro mesmo, está escrito, no Facebook não mente. Está lá, querido, nossa... Gente, vocês viram aquele negócio lá no Facebook? Você viu aquele vídeo? Tem um outro ainda que a tradução, a pessoa falou lá na língua dele, botaram a tradução. É aí que a maioria embarca ainda. Porque o sujeito mal fala português, quer dominar o Turcomenistão lá. Fala sério. Querido, nós não podemos embarcar nessas canoas furadas, não. Cuidado, amado. Não entra nessa de ficar julgando, não. Não entra nessa porque o Facebook... Porque está lá no YouTube, é verdade. Não, não é, queridos. Não é. Nem tudo que reluz é ouro. Tá vendo? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que está ali, brilhando daquele jeito ali, é o verdadeiro, não. Tem muita coisa que é falsa. Tem muita informação falsa, tem muita informação leviana que as pessoas levantam contra as outras. Tem gente má, queridos. Tem gente que empresta a boca para Satanás mesmo. Simplesmente pelo fato de querer ver o outro mal. Não quero saber, eu só quero que ela não seja feliz. Eu não é. Certamente você já passou por situações como essa. De alguém que pegou e simplesmente disse alguma coisa a seu respeito. Alguém que tinha pedras na mão e resolveu tacar em você, acertar você, atirar em você. E quantas vezes você mesmo é quem tinha as pedras na mão e queria tacar em alguém, acertar alguém? Arremessar uma pedra contra alguém? Ou você nunca fez isso? Só eu que fiz.
Ah, meus amados, vamos deixar um pouquinho a máscara cair de lado, sabe? E sermos autênticos diante de Deus e dos homens. A melhor coisa que existe na vida, querida, é você não ter do que se envergonhar. É você pegar e olhar nos olhos de quem quer que seja e não ter constrangimento algum. Sabe por quê? Porque você fala a verdade o tempo todo. Meu querido, falar a verdade o tempo todo não significa que você precisa ser mal educado, não. Você pode falar a verdade em amor. Pode falar a verdade em amor. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Olha o que diz Levítico capítulo 20, versículo 10. Abre comigo lá. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. Nós já temos um problema aqui. Levaram para Jesus uma mulher, pega em flagrante. Você sabe o que é flagrante, querido? Eu tenho certeza que você sabe. É uma pergunta retórica. Flagrante foi pego em plena cena. Foi pega ali na hora. No Brasil diria assim, foi pego com a boca na botija. Cá também foi pega com a boca na botija. Não tem como esconder, querido. Já era. E aí? Foi pego em flagrante adultério. Cadê o homem dessa história, gente? Fala para mim. Cadê o homem? Só levar a mulher. Ora. Deuteronômio capítulo 17, versículo 5. Você vai de Levítico, passa mais um, você chega aí. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Números e Deuteronômio. Diz que tinha um sujeito que foi mandar o camarada abrir a Bíblia em Deuteronômio. Aí ele abre suas Bíblias em abre em Lucas. Vamos simplificar o negócio. Mas você já abriu em Deuteronômio, está tudo certo. Eu falei o capítulo? 17? Versículo 5 diz assim:
Então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele. Olha, a mão da testemunha será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Olha para mim aqui, povo. Nós temos aqui 2 problemas. O primeiro problema é que não tem um homem. Ele deveria estar ali. Se foi flagrante adultério, cadê o homem? Sim ou não? Sim. Segunda coisa, segundo problema. Tem que ter, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas. E a testemunha tem que ser a primeira a apedrejar. Aí eles pegam e levam essa mulher, sem o homem, para Jesus. E que tu dizes? E Jesus pergunta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, você testemunha. O que Jesus está falando? Você que viu o flagrante adultério, que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se essa pessoa ainda assim não tivesse pecado, segundo a lei, o único que não tinha pecado era o sumo sacerdote que fazia expiação pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Num determinado momento, ele fazia expiação pelo seu próprio pecado. Mas o sumo sacerdote não estava ali. Então ele não estava ali sem aquele momento também. E aí a pergunta fica: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A testemunha, se ainda fosse uma pessoa sem pecado nenhum, só o fato dela ter deixado o homem embora é pecado de conivência. Então aquelas pessoas, as 2 ou 3 testemunhas que viram o flagrante adultério e deixaram o homem embora, elas foram, pela sua própria consciência, condenadas. E não puderam atirar a pedra naquela mulher. Perceberam? E aí Jesus fica numa situação. E agora? Cadê os teus acusadores? Nenhum ficou? Não, Senhor. Nenhum ficou. E aí muita gente entra num outro extremo. Está vendo? Jesus perdoou a prostituta. Querida, a gente não pode nem ir para um lado, para um extremo da estrada, que senão a gente cai na valeta, e nem para o outro extremo, senão a gente cai na outra valeta. A gente tem que andar no equilíbrio. Amém, queridos? Jesus não estava compactuando com o pecado dela. Jesus não compactua com o meu pecado, com o seu pecado, com o pecado de ninguém, queridos. Jesus, ele ama o pecador, mas ele não gosta do pecado. Por isso que ele nos encoraja a viver uma vida de santidade. E aí Jesus pega e vira e fala assim: olha, nem tampouco eu te condeno. Jesus não era testemunha, ele não viu, ele não podia condenar. Mas ainda assim que ele não condenasse, ele vira para ela e fala uma frase fantástica, que eu e você precisamos permanecer nela.
Vá e não peques mais. Jesus falou alguma coisa que era sobremodo difícil ou impossível? Não. Vá e não peques mais. Por quê, amados? Porque o pecado é uma decisão, é uma escolha de cada um de nós. Nós escolhemos andar pelo caminho do pecado, ou nós decidimos andar pelo caminho da santidade. Jesus diz para ela: você tem a escolha, vá e não peques mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Em Levítico capítulo 16, versículo 2, fala assim, olha, só para colocar base naquilo que eu falei do sacerdote, tá? Levítico capítulo 16, versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então Arão no santuário com isto, entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Aí você vê aí o ritual para a purificação do sumo sacerdote, como que ele fazia para se purificar. Todo esse rito era o mesmo rito na época de Jesus, queridos. O sacerdote tinha que estar limpo. Jesus viveu na velha aliança, queridos. Ele viveu na época da velha aliança e ele veio trazer uma nova aliança. Amém? É que às vezes a pessoa faz confusão. Porque está no Novo Testamento, acha que Jesus é do Novo Testamento. Não, Jesus ele é da antiga aliança, ele viveu na antiga aliança. Tudo que Jesus fazia era para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei, não revogar a lei. Amém? Amém. E ele veio, cumpriu a lei e trouxe com ele uma nova aliança. Minha voz agora quase que não saiu. Uma nova, fala, aliança. Engrossa essa voz, homem. Eita glória. Uma nova aliança. Amém? Ele inaugura um novo tempo. Jesus inaugura um novo tempo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, olha isso aí que eu queria que você visse. Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há. Você pode dar um glória a Deus mais forte agora? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, amado, da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, querido, Jesus, ele estava trazendo a nova aliança, ele estava trazendo o perdão. Enquanto aqueles homens estavam trazendo uma mulher para a lei e apedrejar aquela mulher, estavam trazendo a
condenação, Jesus estava trazendo uma nova aliança, a aliança do perdão, onde ele era o Cordeiro de Deus que poderia fazer de uma vez para sempre a propiciação, o resgate. Não só daquela mulher, mas como também o meu e o seu. Jesus morreu na cruz por causa do meu e do seu pecado, querido. Jesus morreu na cruz de uma vez por todas, para que agora não precise mais de um cordeiro, de um cabrito, de um bode, de nada. Não precisa de animais, querido, mas para poder apaziguar o pecado seu e meu. Não, agora ele é o cordeiro vivo, o cordeiro sem mácula, para que ele, uma vez morto, pudesse o seu sangue perdoar para sempre o meu e o seu pecado. Vá e não peques mais. Mas, queridos, e o que eu faço com as pedras que estão nas minhas mãos? Muitas vezes, querido, nós temos pedras, ou para atacar, acertar uma pessoa, ou porque simplesmente nós recebemos as pedras e vamos juntando. Sim ou não? Depois mandamos todas juntas. Vamos guardando. Coisas que vamos guardando lá no secreto do nosso coração. E assim que podemos, desculpem a expressão, você que está nos vendo, você que está aqui, vomitamos tudo em cima da pessoa. Vamos guardando as pedras, para na hora certa, ela vai me ver, ela me paga. Ela me paga. Vamos guardando. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Quem guarda pedra, chega um ponto que não aguenta carregar mais. Fica tão pesado. Ou seja, o maior prejudicado, querido, não é nem quem tacou a pedra, quem atirou a pedra. O maior prejudicado é nós que armazenamos essas coisas. Ficamos guardando coisas no esconderijo do nosso coração anos. Guardando, querido, emoções, sentimentos ruins contra as pessoas. E a pessoa está lá no bem bom, na praia, lá. Ei, com o pé, só tirando foto dos pés lá na beirada da praia. Cruzadinho assim. E posta no Facebook. Aí você olha assim e fala assim: miserável. Está lá na praia, tirando foto do pé. Me pagar o que deve, não me paga não. É isso aí, vai rindo, olhando para frente, ninguém está falando com você. Nunca aconteceu isso com você, graças a Deus. Você nunca fez isso. Graças a Deus por isso. Tá bom. Miserento. Deixa ele voltar da praia. Vou lá na casa dele. E quando o sujeito morre? E quando o sujeito morre que você não perdoou? Aí você fica lá na cama de noite. Vira para um lado, vira para o outro,
perdendo sua noite de sono, sua saúde, com outro que já não está mais nem entre nós. Por quê? Porque você decidiu guardar as pedrinhas, agasalhar as coisas, sentimentos ruins. Amado, que sentimento ruim só serve para causar doença na vida das pessoas. Sentimento ruim, quando você armazena dentro de si, é igual você tomar um veneno. E achar que o outro é que vai morrer. Para, amado. Geralmente, os especialistas falam que o cancro é originário por causa de coisas que as pessoas armazenam dentro de si, de sentimentos ruins. Vai armazenando tanta coisa ruim que de repente fica com a coisa ruim. Mas graças a Deus que aqui não tem isso, né? Aqui ninguém armazenando pedras, querido. Ninguém armazenando nada contra ninguém. Glória a Deus. 4 amém. Graças a Deus. O que fazer com as pedras, amado? Eu acho interessante que a Bíblia nos dá receita para tudo. Olha, eu não sei fazer um bolo de chocolate, não sei. Mas se eu pegar uma receita e seguir ela integralmente, pode ser que eu consiga. Principalmente se eu pedir ajuda da universitária. Aí fica melhor. Mas pode ser que dê certo. Mas uma coisa é certa, querido. Se eu não seguir a receita, aí nunca dará certo. Se eu for lá para a cozinha tentar fazer um bolo de chocolate sem seguir uma receita, como é que é? Deve ser. Posso colocar mais ovos, posso colocar menos ovos, posso colocar mais farinha de trigo, menos farinha de trigo, posso colocar cebola, alho. Se deixar por minha conta, eu boto cebola e alho em tudo, até no bolo de chocolate. Por quê? Porque eu não sigo a receita. Pera aí, bolo de chocolate não leva cebola e alho? É claro que não leva, mas se deixar na mão de alguém que não sabe, sem a receita, não vai dar certo. Mas se você seguir a receita, querido, não dá erro. Olha o que a Bíblia nos ensina, olha só. Algumas pessoas pegaram algumas pedras, olha o que elas fizeram com as pedras que elas pegaram, olha. Davi pegou 5 pedras, tacou uma no gigante. A testa daquele tamanho era impossível errar. Não sei para que ele pegou 5, mas ele pegou 5. Vamos para prevenido, foi lá e pá, acertou de primeira. Caiu o gigante. Mas não é desse tipo de pedra que eu quero dizer, não. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, versículo 31. Certa vez Jacó estava dormindo, quando você vai achando aí, Jacó estava dormindo no meio do deserto lá, fugido lá de Esaú. Ele pega uma pedra e dorme. E ali ele tem, né, experiências com Deus tremendas ali. E no dia seguinte ele pega aquela pedra e ele faz daquela pedra um altar de adoração a Deus. Com uma pedra.
1 Reis, capítulo 18, versículo 31, diz assim: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Pedras, querido. Pedras. Sabe o contexto dessa história aqui? Elias estava no alto do monte. Os profetas de Baal reunidos. Quem é Deus? Baal ou Deus de Israel? Aquele que responder com fogo será o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal invocaram o seu Deus e nada aconteceu. Aí Elias pega, faz um altar e adora a Deus. E Deus vem e responde com fogo, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, queridos. O que você vai fazer com as pedras que estão na sua mão? Você vai mandar nas pessoas? Você vai acertar as pessoas? Você vai devolver aquelas pedras que te atiraram? Ou você pode fazer um altar? Você pode pegar e entregar isso para Deus, falar assim: Deus, bendito seja o teu nome. A escolha é tua, amado. Pastor, só não sabe como que eu fui afligido, só não sabe como que me fizeram mal, só não sabe o que me disseram de mim, só não sabe aqueles parentes que eu tenho, só não sabe das minhas irmãs, só não sabe dos meus irmãos, só não sabe da minha vizinha, só não sabe do meu cachorro, só não sabe do papagaio, não sabe de ninguém, pastor. Eu posso não saber, meu irmão. E tenho certeza que a tua dor realmente é dolorosa, porque senão você não estava com isso até hoje. Mas eu quero te dizer e despertar você para um novo tempo na sua vida que chega. Chega de você ficar assumindo para si uma dor que é provocada por outros. Ora, antes de eu me converter, se eu chutasse a quina de pedra, assim, com o meu dedinho aqui do pé, se eu batesse... Mas eu xingava cada palavrão, cada palavra, e amaldiçoava aquela quina. O que aquilo mudava na minha vida? Nada. Logo que eu me converti, a primeira coisa que eu percebi na minha vida é que as palavras da minha boca não podem sair palavras que não glorificam a Deus. Então, quando eu passei a bater num negócio desse, você fala assim... Querido, dói do mesmo jeito. Vai doer do mesmo jeito. Não estou falando que não tem dor. Mas eu não vou ficar alimentando aquela dor o resto da vida, não. As pessoas te fizeram mal, eu sei que dói. Mas não vá ficar alimentando isso o resto da vida, não. Deixa. Deixa para lá. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Vou te fazer essa pergunta de novo. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Feliz. Ora. Muitas vezes, querido, é preferível você ceder em benefício seu mesmo. Ceda, porque o beneficiado vai ser você. Olha só, Atos capítulo 7,
Dá uma olhadinha nesse personagem. Eu acho esse personagem fantástico. Tão fantástico que eu resolvi colocar o nome do meu filho desse personagem. Estevão. Atos 7:55. Olha só o que alguém apedrejado faz. Olha o que alguém apedrejado faz. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, desça fogo do céu e mata isso tudo. Acaba com a raça desses incircuncisos. Está escrito isso aí? Não está, né, irmão? E por que muitas vezes a gente faz até feitiçaria gospel contra o irmão? É sério? Tem um amigo meu que certa vez ele ficou viúvo. E ele, ainda jovem, bonitão, elegante, bem resolvido na vida. A irmã subiu no monte para ele. E a irmã começou a fazer umas oraçõezinhas lá da casa assim. Senhor, ele é meu. Estou aqui escrevendo o nome dele aqui. Cega o olho da fulana. Foi ou não foi? Aqui. A gente ri disso hoje, mas é sério. Faz umas orações, queridos, amaldiçoando o outro. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Oi, está na hora de nós pegarmos aquelas pedras que jogaram nas nossas vidas, fazer um altar, adorar a Deus e dizer: Pai, obrigado pela vida de fulano. Não lhes imputes, Pai, este pecado. E vai dormir. Vai dormir a noite do justo, o sono do justo. Vai dormir como há muito tempo você não dorme, meu irmão. Vai dormir como há muitos anos você não dorme. Para
Para de andar encurvado por causa das ofensas que você sofreu. Pare de andar encurvado, queridos, por causa das pedras que te mandaram, e você vai juntando aquilo num saco e vai carregando e vai se tornando cada vez mais pesado, mais difícil de carregar. A palavra de Deus diz que Jesus, ele veio disposto a tomar o seu fardo, que é pesado, e te dá o fardo dele, que é leve. Por que você anda com um fardo pesado ainda, amado? Solta esse fardo pesado hoje. E pega o fardo de Jesus, que é leve, e corra a sua carreira. Corra aquilo que Deus sonhou para você. Vai viver, amado. Vai viver uma vida que Jesus tem para ti. Certamente Ele tem uma vida inteira para si, para que você possa viver uma vida abundante. Vai viver. Olha só. Na Antiga Aliança, lá no Velho Testamento, a gente vê algumas pessoas fazendo orações do tipo assim: Senhor, eis que estão aí fora os nossos inimigos. Dá-nos força para destruir todos eles. É comum a gente ver esse tipo de oração no Antigo Testamento. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus Cristo vem, querido, Ele apresenta um novo estilo de vida. Ele fala: ame o teu próximo, como a ti mesmo. Mas Ele vai além ainda do que diz na velha aliança. Ele fala assim: ame os teus inimigos. O silêncio quase sepulcral já diz tudo. Atos capítulo 4, e eu vou encerrar com isso. Atos capítulo 4. Abre lá. Pedro faz um discurso. Um discurso fabuloso. E lá na altura do versículo 24, ele diz assim, olha: peço desculpas. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano, Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel. Eita! Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos
que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe que a traição nunca virá do teu inimigo? Sabe quem é que trai? É quem está do seu lado. É o teu amigo, é o teu parente. Sabe por quê? Porque o teu inimigo, querido, você não espera que ele te traia, porque ele já é teu inimigo. Você não vai esperar nunca que ele vai fazer alguma coisa contra você, porque você já sabe, ele vai fazer mesmo, é da índole dele, ele é o teu inimigo. Mas o teu amigo, o teu próximo, é esse que normalmente, e a gente de Israel, Pôncio Pilatos, Herodes, e a gente de Israel. Gente dele, gente de Jesus, gente que andava com ele, gente que seguia ele, gente que viu milagres, gente que viu morto levantar, gente que viu cego enxergar, gente que viu surdo ouvir, gente que viu paralítico andar, gente de Israel. Foram lá e disseram: crucificam. Mas interessante que o apóstolo Pedro, nesse discurso dele, ele fala: olha, concede-nos que a gente anuncie a tua palavra com intrepidez. Enquanto o Senhor vai fazendo sinais, maravilhas e prodígios, concede-nos, concede-nos, concede-nos. Nós precisamos, queridos, voltar à palavra de Deus. Nós precisamos voltar a fazer aquilo que aquelas pessoas faziam. Sabe, não estou falando para voltar a viver o livro dos Atos, não, porque de glória em glória nós já estamos muito mais além. Amém, amados? Nós já avançamos. Mas é que muitas vezes a gente parece que volta lá na época da velha aliança, querendo esquartejar, querendo matar, querendo apedrejar. Não, amados, o que tem nas suas mãos? Que pedra você tem nas suas mãos? É uma pedra para atirar e matar e destruir? Ou é uma pedra para fazer um altar e adorar a Deus e colocar o nome da pessoa e falar assim: Deus, conceda graça a mim para que eu anuncie a tua palavra de tal maneira que a pessoa que está me ofendendo, ela possa te conhecer como eu te conheço. É assim, amados. Chega de ofensas, chega de troca de pedrada, chega. Está na hora da gente voltar ao Evangelho. Está na hora da gente voltar à essência da palavra. Está na hora da gente voltar a viver aquilo que a palavra nos ensina, viver um amor genuíno, um amor verdadeiro pelas pessoas, não um amor de boca para fora, mas um amor de verdade, com atitudes concretas, de quem realmente foi transformado, de quem realmente foi lavado, de quem realmente teve o Evangelho sido transformador na sua própria vida. Ei! Chega. Ah, mas me ofendeu. Chega, amados.
Levanta! Sacode a poeira! Volta por cima. Vamos para frente. Vamos para frente. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Uma das leis mais tremendas que existe é a lei da semeadura. Não precisa você ficar preocupado, não. E nem ficar fazendo oração maldita, querendo maldizer os outros, não. Seja você agente de transformação na vida da pessoa. Agora, se ela não quiser, querido, o problema é dela, não é seu, não. Se ela não quiser, o problema não é seu, é dela. Ela que está semeando. E o que ela semeia, ela colhe. Você pode ser uma pessoa que vai olhar e falar, essa semente sua não está muito legal, não. Essa semente sua não é muito boa, não. Cuidado com ela. Mas se ela quiser continuar a usar naquela semente, o problema é dela, não é seu. Agora o problema passa a ser seu quando a pessoa semeia e você pega e quer colher. O que ela semeou, você quer colher para si. Aí ela semeia uma desgraça e você vai querer colher a desgraça. O que você tem nas mãos? Que pedras você tem nas mãos? Não julgue, amados. Não devolva as pedras. Eu gosto de um exemplo, e eu já dei esse exemplo aqui, do pé de manga. Uma das formas de você retirar uma manga madura da mangueira é mandando uma pedra. Uf. Vai lá e corta aquele talo, a manga cai. Quando você joga uma pedra na mangueira, a expectativa sua não é que a mangueira devolva outra pedra, não. A expectativa sua é de que ela devolva para si um fruto saboroso, amarelinho por dentro. E se for aquelas que não tem aqueles fiapos ainda, para não ficar agarrado no meio dos dentes, melhor ainda. Quando você joga uma pedra numa mangueira, o que você espera é um fruto suculento. Quando as pessoas jogam a pedra em você, querido, na verdade o que elas estão esperando de você, cristão, é que você devolva um fruto suculento do amor, que foi por Deus derramado no seu espírito abundantemente. Vamos ficar de pé. Sérgio, por favor. Como eu disse, você teria duas opções aqui. Achar que isso tudo não foi para você e continua dando glória a Deus. Não foi comigo. Glória a Deus. Mas olhar para frente, dar glória a Deus e fazer de conta que ninguém está sabendo de nada. E assume para si aí a carapuça. Veste aí para si. Mas eu quero dizer para você, e eu não vou te chamar aqui na frente, que eu não quero constranger você. Eu quero que você fique bem livre essa noite, para você fazer um acerto consigo mesmo. Não é fazer um acerto com a sua tataravó que morreu há 30 anos atrás. Não, você vai fazer um acerto consigo mesmo.
minhas pedras a partir de hoje serão pedras para adorar a Deus. Eu não vou mais agasalhar, eu não vou mais reter pedras para a minha própria condenação. Amém? Eu vou orar com você. Mas eu gostaria que você meditasse um pouquinho aí, enquanto a gente vai cantar aqui uma canção. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, levas pelo fogo, dando todo o meu ser, confio em ti, Declara que você confia nele. confio em ti. Creio que tu és a cura, Creio que estou igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. creio que tu És a cura. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você deseja confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria que você orasse comigo assim: olha, Senhor Deus, nessa noite eu entendi que o Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, e a partir de hoje eu sou dele e ele é meu, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém que orou assim pela primeira vez aqui, nunca tinha feito essa oração? Tem alguém? Não? Todos já tinham feito? Glória a Deus. Se você está em casa e fez essa oração pela primeira vez, você pode nos escrever. Você pode nos contactar através dos canais aí do YouTube, e nós teremos prazer em corresponder consigo e te apresentar alguns caminhos que você pode percorrer para viver uma nova vida. E eu quero orar agora por você que
decidiu não mais carregar pedras, mas decidiu expressar amor. Todos de olhos fechados, eu quero orar com vocês. Senhor Deus, está aqui o teu povo, eu lhes dei a tua palavra. O que eles vão fazer com ela agora, Deus, é responsabilidade de cada um deles. Mas eu clamo a Ti, Deus, que em nome de Jesus Cristo, que cada um que ouviu essa palavra e acolheu ela em seus corações e entendeu que a partir de hoje não cabe mais carregar pedras para armazenar aquilo que os outros lhes fizeram de mal. E que nessa noite decidem abandonar essas pedras e tomar o teu fardo que é leve, Pai. Eu oro por essas pessoas. Sê com elas nessa decisão. Sê com elas neste dia. Sê com elas, ó Deus, nessa escolha de vida. Em nome de Jesus. Para que cada um, ó Deus, viva realmente, desfrute de dias abundantes em suas vidas, ó Pai. Não mais aborrecimentos. Não mais vingança. Não mais aceitação de coisa alguma que lhes fizeram. Sejam parentes, sejam amigos, sejam vizinhos, sejam conhecidos, sejam patrões, sejam empregados, sejam colegas de trabalho, seja quem for, ó Deus. Nessa noite, nós decidimos não mais levar conosco ninguém. Nós decidimos não mais. Antes, pelo contrário, nós decidimos nessa noite orar e amar, conforme Jesus amou, conforme Jesus nos ensinou. Obrigado, Pai, por cada vida impactada, por cada vida que foi aqui tocada por essa palavra, por cada vida que foi tocada na internet. Deus, nós não temos a dimensão do alcance, mas o Senhor tem. E nós somos gratos por isso, pela Tua palavra alcançando vidas e transformando vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Chega. Chega de sofrimento. Chega de angústia. Chega de dor. Chega de levar consigo aquilo que pertence a outros, não pertence a você. Amém? Tenham uma boa noite. Desfrutem de um excelente final de semana. E nós nos vemos domingo aqui às 10 horas da manhã. Amém? Se você quiser falar comigo, quiser uma oração, eu estou aqui para poder estar junto contigo e orar com você. Vão na paz e sejam abençoados através da prática da palavra de Deus hoje e sempre. Amém?